Meu nome é Thiago Meirelles. Meu nome é Vitória Giovana. Eu sou o Felipe Braga. E nós somos o Pode Direito! E hoje com uma presença pra lá de especial, que é um juiz muito conhecido aqui, uma pessoa do bem, uma pessoa competente, que eu tenho ótimas referências, porque foi o primeiro juiz que eu despachei um processo, meu primeiro processo. Cagou todinha Na na hora hora. estrelou mais que maravilha. Rinaldo Forte. Obrigado. Conte aí sua experiência. Conta essa experiência aí já. Posso contar? Aproveita logo. Claro que sim. Deve. Ele nem sabe qual que é. Trrr. Foi assim, a gente entrou com mandato de segurança, eu e o Thiago. Uhum. E a inicial foi indeferida, né? Não. Já pensou? Nepsa. Nepsa no inicial. Não. Aí a gente chegou lá para despachar, porque precisava de urgência e tudo mais, para fazer prova, porque era um mandato de segurança Faculdade, né? para concluir, para entrar na faculdade. E era menor de idade. E precisa de autorização. Aí chegamos lá, despachamos, não conseguimos ler nada, porque a sua face não dá nenhum sim, nenhum não, nada. Poker face. Totalmente, Vou analisar isso aí. totalmente imparcial, isso assim, é que muito eu ficava assim, complicado, meu véio. Deus, o que ele pensa? Aí eu saí, porque quando a gente sai de um despacho, as pessoas falavam, né, para jovens advogados, olha, fica tranquilo, você vai saber no olhar dele. Eu olhei, e eu olhava e não dizia nada. Aí eu saí, aí o Thiago, e aí? Aí eu falei assim, e aí, meu amigo? Que E aí, eu não vamos entendi esperar. nada. Eu não sei o que aquele homem olha. Não, meu amigo, não existe não. Eu comecei a fazer oração pela sua vida. Que bom. Porque eu já tinha ganhado honorário, meu amigo. E jovem advogado, já tava com dinheiro, já tinha até gastado. Como que eu ia falar pra ela que não tinha... Resumo, foi deferido, deu tudo certo. A gente começou a mano na vara. Mas enfim, foi uma experiência muito boa. É um prazer tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço, tá? É um prazer. Num podcast de sucesso como o de vocês. Não mentiu. Humilde, Muito verdade. bom. E aí a gente vai falar sobre a sua trajetória um pouquinho, né? Antes de Entender. falar do assunto, porque é legal a gente falar saber quem que é. o tema que a gente trouxe hoje é um tema que traz muita dúvida, tanto para a sociedade, que não entende muito, e é bom a gente falar sem juridiquês aqui, Ok. como também para os advogados, para o pessoal que também está ali no Poder Judiciário, que às vezes nem sabe, porque não está junto com você nesse projeto, é um projeto, quer queira, quer não, ele está nascendo, ele já está vivendo aí, já é uma existência real, mas nem todo mundo sabe. Perfeito. E nada melhor do que uma pessoa que estava ali à frente de tudo isso para poder contar aqui pra gente. Mas Tá antes, quem é Pouquinho, Rinaldo Forte? Por que direito? E por que Porque juiz de direito? também. Segunda-feira eu recebi o título de cidadão honorário de Rondônia. Olha, Eu agora sou rondoniense. legal. Já comeu tambaqui com farofa? Muito. Ah, então, tudo bem. A Assembleia fez certo. E aí eu estava contando justamente um pouco da minha história, né? Quando eu tinha 22 anos, eu fui convidado para ser assessor de um desembargador que eu não conhecia. Nunca tinha ouvido nem falar. Mas um professor meu de direito penal, que era primo dele, recebeu a encomenda. Me mande aqui um dos seus ex-alunos, porque eu preciso de um assessor. E ele tinha acabado de ser promovido para desembargador. Era o Renato Bimessi, que estava com 36 anos de idade. E ele foi, acho que, o desembargador mais jovem do país a assumir. Caramba, muito novo, Olha, cara. legal. E aí eu vim com 22 anos, mas vim para não ficar, porque pai advogado, mãe dona de casa, tinha um conforto bem razoável, estava iniciando um namoro que estava bem engatado, assim, toda aquela fase que você Aquela sabe paixão. bem. 22 anos? Imagina. Ah, meu amigo, é a Tava maior no paixão. aquela paixão. Não existe maior, entendeu? É a minha vida, eu dou por Calma, você. cara, calma. Tá. Não, mas é porque eu nunca me Entendi. apaixonei assim. Calma, E entendi. foi bem isso. E aí, 44 horas depois de Eucatur, cheguei em Porto Velho, né? Eita, ainda veio de ônibus. Coragem. Não, era sofrido. Não, aquela muito época sofrido. também, né? Exatamente. Ixi, Foi em olha 92. Não, foi em 92, é época mesmo. É isso mesmo. Não, 92 todo mundo aqui tinha nascido, né, gente? Não, eu sei No disso. problems. Ó, pra você ter uma ideia, o trevo do rock estava sendo construído quando eu cheguei, só pra você ter uma ideia. Pra mim, ele Então, sempre existiu. Nasceu com Porto Velho. Aí, a minha namorada virou minha esposa meses depois, né? E comecei a trabalhar com o desembargador Renato. E minha esposa engravidou um ano depois. Só que, assim, a inflação era 50% ao mês nessa época.
ao mês. Cara. E o salário atrasava. Era como Então, o que acontecia? Chegava no final do mês, você não tinha como pagar suas contas. Eu escolhia as contas que eu tinha que pagar. Né? E as coisas começaram a ficar cada vez mais difíceis. A minha esposa engravidou e aí eu já não sabia mais como é que eu ia fazer para a gente fechar as contas mesmo, porque, né, eu tinha a principal renda, ela dava aula de teclado para conseguir dar uma complementada no orçamento. E eu, nessa época, eu fiz a escola da magistratura, 93. E eu, prestando concurso, eu passava na primeira fase muito bem, na segunda fase eu caía. E cada vez que você Já cai... era concurseiro, então, né? Já era. E cada vez que você cai, para você se reerguer é difícil, porque são muitos meses de estudo com uma carga horária brutal. Você estuda, você trabalha o dia todo, à noite dedicado ao estudo, final de semana você segue estudando, e aí a hora que você entra num concurso, você entra com todo o gás e ser derrubado na segunda fase é complicado, triste. porque você vai criando expectativas. Né? É. E aí, em 94, Melissa ainda não estava grávida, mas eu fiz o concurso de 94 e foi a 5ª melhor nota do concurso na primeira fase. Então eu falei assim, pá, esse aqui está no papo. Em 93 eu tinha concluído a escola, eu era um bom aluno, então, né, eu falei, agora vai dar. E aí chegou na segunda fase, pau. E em processo civil, que era a matéria que eu estava mais confiante, mais tranquilo, aquilo, né, foi devastador. E aí, gente, que dó. E aí Ai, que dó, minha porque filha vida de nasceu. concurseiro, eu posso falar, a vida de concurseiro, ou vida, É uma vida não, sofrida. é a Não, pior, eu acho, é uma das piores, viu? Não, é sofrer demais. Porque a hora que você Isso aqui, ó, derrete, mexeu com isso aqui, você reprova, você derrete emocionalmente. Você olha para os livros e dá nojo. Porque você tem que criar coragem para retomar aquela rotina que é um massacre. Enfim, aí a minha esposa deu à luz e aí, cada vez que eu via minha filha, era um lembrete que eu não tinha como recuar. Eu não tinha como recuar. Não era assim, eu não podia. Eu não tinha como. Então, assim, cheguei a pensar em ir embora, voltar para São Paulo, porque eu teria condições lá de viver com mais tranquilidade. Mas seria uma derrota muito grande. Tá? Aí, eu comecei a fazer o concurso em 95, né? E a minha nota da primeira fase não foi boa. Eu falei, cara, se na outra prova eu regacei e não passei, essa aqui, então... Essa você passou. Superstição. Quando minha filha tinha feito 1 aninho, uma semana depois, óbvio que eu já sabia do resultado, né? Porque foi divulgado, mas uma semana depois eu tomei posse como juiz substituto. Então foi o aniversário dela, né? Eu faço Mas aniversário. foi 1 ano, meu filho, na labuta. Foi sofrido. Né? Aí fiz um giro pelo interior, fui juiz em Cacoal, Espigão, Pimenta, Alvorada do Oeste, Costa Marques, fiquei 4 meses e meio lá, fiz eleições, uma coisa que vocês não conhecem, que é eleição de papel e urna de lona. A gente fazia xizinho, escrever o número do candidato. Nossa, mas que legal. Fiz. Então foi uma trajetória assim que acabou que mas você sempre quis ser juiz de direito ou tinha assim, cara, promotor também serve? Claro. Sim, né? Foi, na verdade, na época da faculdade, eu tinha excelentes promotores de justiça que eram professores meus, de penal e processo penal, e eu era um excelente aluno, 9 e 10 as minhas notas de penal e processo penal. Né? Então eu gostava muito, eu me formei e comecei a fazer concurso para delegado de polícia em São Paulo. E quando eu vim para cá, é que eu falei, não, delegado eu não quero ser, eu vou fazer MP magistratura. Né? Então eu cheguei a fazer um concurso do MP. 92. Eu trabalhei com o Renato Pupo, inclusive você falou dele agora há pouco, em Costa Marques. Ele tinha 23 anos e eu tinha 26. Nossa, ele Caraca, passou muito eu achei que novinho. ele falou a Não, mas história O juiz, ele promotor. o Renato, ele passou bem Não, a novinho, história né? dele É muito engraçada. mas- Não, mas eu até falei pra ele, eu falei, a tua história, eu não gosto nem que você conte, sabe por quê? Porque a se pessoa, sente- fiz a primeira prova, passei. Passei. Ah, não sei o quê,
Aí Passei, eu falei assim, consegui. não, eu falei, ai, é tanto Sem sucesso. graça, né? Eu falei pra ele, assim, é sem graça, cara, É sem você não graça, tem é. luta. Aí ele, não, Vitória, mas eu tive que... Eu falei, para. Não tem. Mas assim, é nosso professor, por isso que a gente brinca, viu? Foi nosso tem professor. liberdade. Ele não fala dos concursos que ele fez em São Paulo que não passou? Não, ele isso. contou. Ele Isso aí não contou. conta. Ele É. contou. Não, ele contou. Ele Mas passou. assim, Acho foi o que foi primeiro só que ele um fez. Aqui ele passou. É, primeiro ele aqui. é É, excepcional. e- Ele é muito inteligente. Mas Muito. ele foi um ótimo professor quando você falou que tirou 9 e 10 em penal e processo penal. Eu cutuquei o Felipe igual as nossas, porque como ele era o nosso professor, impossível tirar 10 com ele. A gente bizarro. conseguiu tirar um 9 com ele na da maior luta da nossa vida. Não foi? Mas ele é muito bom. Mas ele é ótimo muito professor, bom, só que ele é assim, muito- Eu realmente vi ele isso. deixa uma base boa. ele é muito Enfim. rigoroso. E eu puxando o gancho aqui, falando que você atuou nas comarcas, a gente puxa o gancho pro Fórum Digital, que é justamente vai ajudar Interior. bastante o interior, né? Isso. E eu acredito que isso Os daí, municípios, né? cara, vai fazer a diferença. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é isso. O que Para é fórum advocacia, digital, né? para todo mundo. Vamos falar então como começou e o que Isso, virou, pode para que todo mundo compreenda bem. Pronto, Então, nós tínhamos, quando nós assumimos o desembargador Paulo Mori nos convidou para ser juízes auxiliares da presidência e o desafio era levar jurisdição para a ponta do Abunã. Ele sempre teve essa preocupação, sobretudo com o isolamento dessa população de Porto Velho até o Acre. É só para pontuar aqui, porque às vezes tem gente de outros estados. O que acontece, gente? Nosso estado ele é muito grande mesmo. E por ser muito grande, acaba que não tem a ocupação completa de um muito estado. Então é espaçada, muito né? espaçado. É muito- Então, para você chegar, às vezes, em um município daqui e outro município, de Porto Velho, por exemplo, a Ariquemes, são horas. Que Eu às vou vezes te- não é realidade. Por exemplo, em São Calma. Paulo. Eu vou te dar uma informação que talvez seja mais objetiva. É melhor. Porto Velho é a maior capital em área territorial do Brasil. Nós estamos na maior capital em área territorial do Brasil. De um extremo ao outro do município de Porto Velho, você chega a quase a 700 quilômetros. Certo. Então, se você sair lá de Extrema e for lá até a divisa do Mato Grosso, você vai rodar quase... Rodar não, porque não tem rodovia, mas você vai percorrer quase isso, não é? Em linha reta. Então, a população de Extrema... Fica espaçada, né? Isso. E é uma população dispersa por um território gigante, ribeirinho, muito, e muito na zona rural. Então, a concentração realmente não é das melhores. E essa população que liga, dessa faixa territorial, que liga o município, a capital, o centro urbano de Porto Velho e a divisa com Acre, é uma população que efetivamente tem muita dificuldade de ter acesso ao sistema de justiça. Não é só ao judiciário, mas conselho tutelar, delegacia de polícia, Da que mulher. tem lá, mas da mulher e tudo mais. E mas acaba que vira realmente um problema não só jurisdicional, é um problema realmente do cidadão. O cidadão ele não tem o Público poder, mesmo. é público, ele não tem o poder de ir até Socorrer. de socorrer a justiça. Isso. E a gente fala que o poder não ele não se coaduna com o vácuo. Né? Então, assim, se o Estado não está lá, alguém ocupa essa função. Que o judiciário deveria ocupar, que a polícia deveria ocupar. Não é? Então, é uma preocupação muito grande, porque o crime toma o espaço, porque a força toma o espaço. Não é? Então, essa era a nossa preocupação. Mas entrou a pandemia e a prioridade passou a ser outra. Passou a ser fazer a instituição funcionar, apesar de nós não estarmos presencialmente nos fóruns. E todos os nossos esforços foram drenados para isso. Alguns meses depois, eu recebi o contato de um prefeito de Nova Mamoré que queria falar comigo. Eu estava viajando pelo interior, todo mundo de máscara, todos os fóruns fechados, aquele drama todo. E eu falei assim, eu vou estar passando por Ji-Paraná e aí eu atendo o senhor lá, porque é próximo do seu município, eu atendo o senhor lá. E aí a gente foi para uma sala lá, todo mundo de máscara, aquele cuidado, todo mundo distante um do outro e tal. Eu recebi ele lá e o pedido dele era o seguinte, é um prefeito, uma pessoa maravilhosa, ele era o vigia do fórum, ele era o vigia da prefeitura. E virou Ele prefeito. e virou prefeito. E qual que é o nome desse prefeito? É o prefeito Evaldo. Então um abraço pro prefeito Evaldo. Aê, prefeito Evado. Fez história, prefeito. O prefeito nos procurou, ele tinha feito direito,
tinha logo terminado o curso fazia muito pouco tempo, e o sonho dele era instalar a comarca de Nova Mamoré, porque legalmente o município de Nova Mamoré é comarca. Foi criado e nunca foi instalado. E aí o prefeito nos procurou e falou do drama dele, que ele queria muito e tal. Eu falei, prefeito, o problema é o seguinte, para eu instalar uma comarca me custa pelo menos 12 milhões um prédio e depois mais 2 milhões e meio para manter um fórum com uma estrutura mínima, menor que seja. Antes de eu instalar Nova Mamoré, eu tenho que instalar... antes de eu instalar Miranda da Serra, eu prefeito de Miranda da Serra, eu tenho que instalar Nova Mamoré, que tem mais população, que tem mais demanda, então que está na mesma situação que a sua. Então eu não tenho como justificar. Mas aí a gente estava... O Álvaro estava aqui sentado ao meu lado e a gente estava assim, em prédios fechados e trabalhando a pleno vapor. Aí eu falei assim, cara, mas foi assim uma transição de um estalo dos dois, assim, ao mesmo tempo. O Álvaro pegou e falou assim, mas não tem computador, não tem uma sala lá com computador que a gente pode ceder? Eu falei assim, uma sala, talvez mais do que uma sala, algum prédio que eu já imaginei já alguma coisa maior. E aí, temos. Eu falei, ué, se a gente está fazendo tudo remotamente, por videoconferência, por que não atender essa comunidade dessa mesma forma? Caramba. Não é? Que insight. Ajuda aí. Foi uma coisa E assim. também a realidade que a gente estava vivendo na época, né? Então, assim... Puxou muito isso. Porque Exato. estava funcionando. A pandemia, na verdade... Acelerou, né? Exatamente. Ela foi um chute para que a gente... Arrombou a porta, eu falo. Porque o Poder Judiciário é uma instituição muito... conservadora. Ela é muito pouco permeável a mudanças. E a pandemia nos jogou num cheque. Ou você faz diferente, ou você não faz. E foi o que nós fizemos. Nós inovamos. E o Fórum Digital nasceu assim. Mas o que acontece? O que eu posso levar para esse serviço lá? Né? Eu podia fazer tudo, menos júri. Mas o resto eu podia fazer. Então, qual foi a ideia? Eu ter uma recepção, eu ter um local para termação, eu ter uma sala para conciliação e eu ter uma sala para fazer as audiências de instrução e julgamento. E de tal modo que, se o juiz quisesse se deslocar para lá para fazer presencialmente, ele até poderia. Essa foi a ideia. Então, tá, foi esboçado assim. Mas aí, a gente olhou para aquilo e falou assim, ora, se eu posso fazer o serviço dessa forma, por que a Defensoria não pode? Por que o MP não pode? Por que o TCE não pode? E aí, falou, pô, aí o desembargador Paulo, que já estava na iminência de ir para o TRE, falou assim, Rinaldo, arruma um espaço para o TRE. Falei, poxa, é mesmo, né? O TRT se interessou, enfim. O desembargador Marcos falou, não, mas envolve o MPT depois, né, na gestão dele. Enfim, a coisa tomou uma proporção, e eu acho que é isso que faz o Fórum Digital tão especial, porque se eu instalo uma comarca numa determinado lugar, eu vou levar o quê? O Poder Judiciário, ponto. Por completo. Não, agora no Fórum Digital, esse não. leva por completo, ele está encorpado. Todo o sistema de justiça. Isso, e, legal. gente, agora eu acho que é o momento ideal para a gente mostrar o vídeo, para vocês terem Legal. noção, gente, do que Vai. eles estão preparando para você, cidadão que está aí. Vamos falar 7 comarcas? Então, mas antes, olha só, o que é interessante a gente falar, Sim. antes, é a evolução da coisa, justamente para dizer assim, nós fizemos as parcerias com os municípios que cederam os prédios e é interessante Todos dizer... os municípios cederam, então, um prédio. Não, Mirante da Serra e Extrema de Porto Velho, que é distrito Extrema de Rondônia, Sim. distrito de Porto Velho. Então, o prefeito Wildon alugou um prédio lá em Extrema e o prefeito Evaldo alugou um prédio lá em Miranda da Serra. O custo, o que o judiciário fez lá? A gente colocou ar-condicionado, computador, mesa, cadeira. O básico. Né? Exato. E colocamos 2 estagiários lá. O prefeito nos cedeu um servidor que a gente paga uma gratificação. E esse servidor é como um gestor do prédio. Né? Quanto custa isso para o judiciário? 0,06%, 0,06% de um fórum. Então, é uma fração ridícula do que custaria um fórum convencional. Lembrando, Caramba, até que pelo aquele economia. material que você mandou, uma instalação 10 milhões e o mensal para manutenção 2,5 milhões. Perfeito. Só que isso aí está desatualizado. Isso aí foi quando a Sim. gente fez o projeto. Então, hoje seria muito mais. Seria acaba 14 sendo milhões mais. para construir o prédio. Né?
Então, Um mensal seria aproximadamente quanto? Uns 3 milhões, será? Ou mais? Para manutenção de um prédio hoje em dia? Um prédio ali médio. depende ali. da comarca, né? Mas Isso. a ideia é que o custo de um fórum, por menor que Isso, seja, menor que seja. né? Funcionando com CPE aqui, sem cartório, sem nada, seja hoje 3 milhões de reais anual. Né? Olha a É uma economia, hein? grana, então, legal, a economia para o Estado, fantástica. Né? E aí, quando o projeto ganhou esse corpo, e aí que é interessante a gente falar, quando ele ganhou esse corpo, é que o desembargador Marcos falou, não, então agora nós vamos ter prédios próprios. Muito bem, prédios próprios, então eu vou pedir para o município doar o terreno, mas ele disse assim, eu quero que o terreno seja grande, porque se amanhã depois a gente chegar à conclusão que lá tem que ser um fórum, a gente simplesmente vai ampliar. Legal. E a população toda vai saber onde é, mas mais do que isso, e aí que ficou bem interessante. A ideia nossa é que, embora eu cheguei para o prefeito e falei, prefeito, ele falou, qual é o tamanho do terreno? Ele falou assim, eu quero pelo menos 2.500 metros quadrados. Por que isso, doutor? Falei, além de termos a possibilidade de instalar futuramente o fórum aqui, nós vamos fazer uma área absolutamente bonita para a cidade. A gente vai entregar para vocês não só um equipamento público de serviço, mas um equipamento público de lazer, um equipamento isso público de mesmo, embelezamento para a população planejamento sentir tá lindo. orgulho de estar ali, de ter aquilo ali e fazer algo muito... algo reverso da teoria da janela quebrada. Né? Então, de impactar a sociedade para que ela faça melhorias nos seus imóveis e nas áreas públicas para ficar igual o do Fórum Digital. Legal. Então, nós não quisemos propiciar só um ambiente de serviço, mas também de lazer, de entretenimento. E a gente sabe, por exemplo, Interior eu rodo é assim. muito interior pela OAB e a gente vê a realidade deles, a gente vê a hipossuficiência de locais nesse nível, entendeu? Por N motivos, né? Por ser menor e por a gente saber que tem todo o investimento muito melhor, às vezes, investir às vezes, em um hospital do que às vezes numa arborização. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Que isso daí vai trazer respeito e vai trazer, sabe, reconhecimento para aquela dignidade, né? para aquela população ali Isso. que mora ali. Perfeito. Pode passar o vídeo agora? Perfeito. Isso. Vamos isso. Então vamos ver o vídeo, gente. Olha o vídeo. Tecnologia inovadora será utilizada para a construção simultânea dos 7 novos fóruns digitais, que devem ser inaugurados até o final de 2023. O projeto feito pelo Tribunal de Justiça será padrão para os 7 novos fóruns. Ambiente amplo, acolhedor, com mobiliário confortável, tudo alinhado com o conceito de sustentabilidade e conforto psicológico, que demonstra a preocupação do Poder Judiciário de Rondônia com cada cidadão que passar pelo local. É o Poder Judiciário de Rondônia saindo na frente na inclusão digital. Diante da realidade dos excluídos digitais, nós recomendamos aos tribunais a instalação desses pontos digitais. Eu fui muito bem atendida, estou aguardando a minha audiência. Que lindo! Ficou muito maravilhoso. E vocês pensaram em tudo mesmo. O projeto tá incrível. Então, tem lugar para amamentação, Sim. tem a sala da OAB, tem... Gostei, hein, da sala da OAB. A advocacia agradece. A sala de conciliação, sala de audiências de instrução e julgamento, uma recepção bem digna, o café para os estagiários e o gestor. Oh, legal. Gente, cadê a Cafezinho. Camila aqui? A Camila é nossa estagiária mais exigente. Ela é tão exigente que ela exige, por exemplo, que eu Café faça as expresso. compras porque ela não gosta de comer bolacha que não seja da marca que ela gosta. Isso aí eu sei. Aí o Thiago compra marca
Barra ela não gosta. Então a Camila já ia amar, né, Camila? Mas você é daqui. Isso daí Legal. já é bem Cafezinho. bacana. E hoje em dia, quais são os órgãos, né, que vão estar lá? A gente sabe que, obviamente, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, OAB, Polícia Federal também. Isso. Então vamos lá. Defensoria Pública Estadual, MP Estadual, Tribunal de Contas, aí Federal, MPT, Defensoria Pública da União, Ministério Público da União. Ministério Público Federal. Federal, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, temos a Polícia Federal também, não é? São esses, a princípio, os nossos parceiros. A gente está fechando aí com alguns outros, mas ainda eu não vou dizer o nome porque ainda não está fechado. Sim. Agora deixa eu te perguntar Como que é o dúvida funcionamento, que eu tenho. né? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia perguntar. Tem um espaço físico para cada uma ou não? Ou é um energia. espaço para todo mundo? Como Vamos é que lembrar funciona? que o Como é que- atendimento é virtual. Então, o que Perfeito. nós vamos ter as pessoas, é livre demanda. As pessoas vão chegar lá e vão pedir informações. Certo. E aí, o estagiário que está lá, ele só tem uma preocupação. É fazer o link para a pessoa conversar com o órgão que vai resolver o problema dela. Ou com até o próprio advogado dela. Sim, se eventualmente for o caso, né? E aí ele vai acomodar a pessoa numa sala, porque a maior sala do Fórum Digital é justamente dessa da termação, que são boxes de computadores para videoconferência. Caraca, E aí que legal, sabe? ele vai fazer a videoconferência com o órgão que ele precisa. E aí vamos dizer que ele foi fazer uma propositura de uma ação de cobrança. Ao final, o atermador falou assim, olha, eu preciso desse documento. Aí a pessoa está aqui, entrega para o estagiário escaneia e manda, e ele, está proposta a ação, acabou. Nesses casos também, é uma dúvida, não sei se vocês já conseguiram discutir, porque assim, tem muita coisa que ainda falta alinhar, né? Mas, por exemplo, vai ter uma sala da OAB lá. Nessa sala da OAB, é possível também fazer a termação lá, junto com os advogados que vão estar atendendo lá? Que é tipo uma sala de apoio, né? A sala que o advogado vai fazer o atendimento, porque é uma opção do jurisdicionado fazer diretamente lá na termação com o atermador ou se entrevistar com o advogado para fazer a estratégia dele. Vai ter um computador lá, imagino a OAB vai colocar um computador lá para o seu advogado trabalhar, ou eu vou ter todas as instalações lá, o advogado vai botar na bancada dele o notebook dele e vai trabalhar, não é? Então, não tem nenhuma dificuldade. Ele vai ter internet gratuita, energia, então ele tem toda a possibilidade do mundo de trabalhar dali, corporação. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que pode ser a tua dúvida também, Felipe, é o seguinte, eu tenho um cliente que mora em Candeias, por exemplo. Perfeito. E ele vai ter uma audiência e ele não quer vir no meu escritório em Porto Velho. Não tem que vir. Ele Exato. Ele vai ficar lá em Candeias e você vai ser ouvido lá no Fórum de Candeias digital. Isso. Vai ter o campo lá, vou agendar um horário para você, não sei como é que a gente vai fazer isso. E ele vai comparecer lá e eu vou fazer no meu escritório. Perfeito. Isso. Essa é a melhor pergunta, assim, perfeita. O que acontece? Meu cliente mora em Extrema de Rondônia. Para ele vir e voltar, são 700 quilômetros de volta. Aí ele vai ser testemunha num processo aqui, ou ele é parte e vai depor. Basta você pedir para o juiz, doutor, eu queria que o meu cliente fosse ouvido no dia da audiência a partir do fórum digital de tal lugar. Ele não precisa morar em Extrema, ele pode morar perto de Chupinguaia. Olha, é confortável para ele que ele vá no fórum digital. Os juízes são orientados a priorizarem os fóruns digitais, né? Porque senão não faz sentido todo esse investimento que a gente está fazendo. Muito legal. Né? É bem inovador, né? E aí o seu cliente vai lá no fórum digital, porque o fórum de Extrema é aquele, o fórum de Chupinguaia vai ser aquele, não é? É essa visão que a gente tem que virar a chave. E esse prêmio aí que esse projeto ganhou, fala um pouquinho sobre isso. Inovar, né? O Prêmio Novari. O Prêmio Novari para nós é o Oscar do judiciário, né? O mais importante inclusive, são ministros do STF que estão envolvidos na escolha das práticas e dos projetos que são vencedores desse prêmio, né? Não que sejam só ministros, mas sempre tem ministros envolvidos, né? E nós ganhamos em acesso à justiça e inovação.
na categoria de acesso à justiça e inovação. E, assim, você ouvir do ministro Fux, do ministro Aires, olha, esse foi o projeto que mais me surpreendeu. Foi muito, muito, muito sensacional. E antes dele ganhar o Prêmio Novari, o CNJ esteve aqui e tentou assim, olha, nós vimos uma iniciativa em Roraima que eles estão colocando computadores nas prefeituras, nos colégios, uma coisa assim, para atender a população remotamente. Eu falei assim, peraí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Uau, você já tem isso tudo? Me manda cópia de tudo. Aí mandei cópia de tudo para os juízes auxiliares do CNJ e eles pegaram e baixaram uma recomendação a todos os tribunais do Brasil. Montem fórum digital, como fez Rondônia. Tá textualmente escrito lá, Roraima e Rondônia, na recomendação do CNJ. E hoje, inclusive, para você tem uma categoria de pontuação no Prêmio Diamante, no selo de qualidade do Judiciário, que é instalar pontos eles chamam de fórum digital, eles deram o nome de ponto PIDIS, ponto de inclusão digital. E aí, para você pontuar nessa categoria, você tem que ter pelo menos 2 pontos de inclusão digital instalado. Legal. Não é? Tamanha importância. Aí depois ele ganhou o Prêmio Novari. Então, sabe o que eu acho mais legal de tudo? É ver que estados que não são tão vistos e valorizados por conta das dificuldades. Exatamente, eu acho que a dificuldade de distância, a dificuldade, às vezes, de evolução, por ser, eu não digo evolução, eu digo porque é muito evoluído pelo tempo de existência. É aí que está. Essa é a chave. E aí ele é muito... um estado tão novo, é um adolescente, entendeu? Ainda de estado, tendo São Paulo lá com milhões de anos. Então, assim... Realmente, ele é um adolescente de idade e olha a grandeza do projeto que sai daqui. Isso é muito legal. Eu até comentei isso lá na Assembleia essa semana, na ALI. Tribunal de Justiça de Rondônia, como Estado de Rondônia, tem 40 anos, mas é difícil passar uma semana que nós não recebemos aqui, presencialmente ou virtualmente, um tribunal querendo aprender alguma coisa conosco. É muito difícil. Essa semana estava o Maranhão, que é um tribunal com mais de 250 anos. Então, nós somos o tribunal mais rápido do Brasil. Nós temos, e aí é uma coisa que é um ponto de interrogação, nós temos o dobro da média nacional de processos por 100 mil habitantes. E mesmo assim somos os mais rápidos do Brasil. Como é que se explica isso? Não é? Então, tem coisas assim que a gente realmente tem know-how para exportar. Sim. Não é? Eu não sei se seria uma utopia. Não sei, pensando aqui. Será que existiria a possibilidade futuramente disso acontecer? Eu acho que um dos maiores gargalos hoje em dia aqui, até em Porto Velho mesmo, são secretarias. Infelizmente ainda há uma burocracia muito grande. Cefim, Seduc, será que teria como um dia fazer algo relacionado a isso? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Meu amor, espelho meu. Eu acho que olhe para o Poder Judiciário e tente me imitar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Cefim, paguei meu IPVA do meu veículo um pouco a mais, eu tenho que ir lá na Cefim, eu tenho que fazer um requerimento, eu tenho que ser atendido. Se tivesse um local, sabe? Eu acho que seria, não sei se seria o que eu tô falando, seria não é utopia, eu acho que é a realidade, vai acontecer. Mas veja, esse não é um equipamento público que está atendendo o judiciário, uma série de outros entes, por que não pode atender a Cefim também? Por que não pode atender... Porque, veja, ele é um serviço público do Estado de Rondônia para atender a população. Perfeito. Não tem nenhuma dificuldade, nós não temos nenhuma dificuldade de ir expandindo esse guarda-chuva. Até por isso um lugar grande também, isso, né? Para mais pessoas entrarem, não é? Perfeito. É isso mesmo. Acho que seria muito legal. Hoje isso já é realidade? Já vai ter? Vai construir? Vai construir? Como é que está hoje? Isso. Hoje nós temos 2 em funcionamento, Extrema de Rondônia e Mirante da Serra. Esses 2 já estão funcionando. Todas essas instituições que nós mencionamos já estão atendendo. Não é? E nós vamos construir agora mais 7. A licitação já do primeiro lote, uma delas fracassou, um dos lotes fracassou, mas eu já, essa semana, assinei a ordem de serviço para a construção do lote 1, que são 4 fóruns digitais, que serão construídos no sistema de Light Steel Frame. Os 7 serão construídos nesse sistema, que faz com que os módulos venham prontos e você praticamente não é um canteiro de obras, é um canteiro de montagem. Você faz a viga baldrame, vai lá e monta como um jogo de Lego. Isso. Então, a gente acredita que aí, entre 5 e 6 meses, nós vamos entregar essas obras. Então, esse ano, o Fórum Digital
Digital, ele vai ser a Nossa. realidade Se do Deus nosso quiser. estado. Legal. É isso aí. E Então outra a gente coisa. encerra da melhor forma, Top, né? muito Dando bom. esperança a essa população. Não, e outra, ele faz o convite Legal. de quando inaugurar, vir aqui e falar sobre isso. Legal, top também. Eu acho que a gente tem que falar, e mais que isso, a gente tem que receber o podcast lá no Fórum Ai, Digital. Ian, vai querer ir? E cadê meu pós compacto? Olha, o cara dá todo Ei, mas deixa eu te falar. Você já é dentro. Ó, compromisso. Ei, a gente vai lá, a gente vai lá. Cadê? Assina aqui. Então, quando inaugurar, Legal. o direito vai lá. Eu quero, viu, gente? Ó, muito obrigada, Rinaldo. Foi um Foi prazer muito conhecê-lo. Conhecer a sua história como profissional, como juiz e tudo mais é fascinante. Mas conhecer você, ver o humano, o ser humano que você é, tão atencioso e tão vocacionado para estar onde está, é ainda melhor. Procurando sempre mais, Com né? certeza a gente virou mais fã ainda, né? Ele não é nem do Estado e faz tudo pelo Estado, né? Por isso que ele ganhou o título. Rapaz, Olha, agora, sinceramente, o Felipe não elogia ninguém. Ele odeia que a gente fique babando ovo. Porque eu sempre falo, é melhor pessoa, não sei o quê. Esse aqui eu odeio. Pra ele ter aberto essa boca legal. dele pra te elogiar. É porque- Depois você não esquece de passar o pix dele. Por favor. Não, mas legal, eu gostei muito do projeto. Eu sou um admirador extremo da tecnologia. Eles dois sabem, eu sou viciado em tecnologia. Questão de. Eu sempre Ele estudei ama muito. praticidade. Eu amo tudo, Ele odeia burocracia. Algoritmos, eu amo algoritmos, eu amo tudo. Isso daí é muito bom, gente. Leva facilidade pra todo mundo. Isso é muito legal. Olha, nós Gostei temos muito. muita coisa para acontecer ainda esse ano no Poder Judiciário que vai dar um salto na nossa produtividade. Nós temos robôs sendo construídos Isso é muito bom. que vão tornar o processo eletrônico verdadeiramente eletrônico, porque hoje ele é um processo físico, vamos dizer assim, que é empurrado eletronicamente. Ele não tem uma inteligência atuando para que ele... Porque, veja, a rigor, né? Eu recebo uma inicial, despacho ela, cite-se. Eu sei como é que vai ser o rito do processo. Ele está definido no Código de Processo Civil. Então, a parte contrária vai ser citada, ela abre o prazo, ela junta a contestação, se tiver documentos ou preliminares, vai para o autor para ele responder e depois abre para... Isso aqui tudo vai ser automático. Legal. E o processo vai vir já com para sentença, se for o caso do julgamento antecipado, com sugestões de minutas para eu escolher qual é, ajustar e prolatar a sentença. Então, o tempo morto do processo, que é ficar numa caixinha esperando passar o prazo, para depois ir lá na caixinha, procurar, passar para outra caixinha, e aí depois para esperar o prazo, chegar lá, procurar de novo daquela caixinha, isso tudo vai acabar. Caraca, vai Esse daí vai ser acelerar, o vai tema ser- do nosso... A gente pode chamar ele para um Isso é novo muito legal. podcast. Isso é Novo muito podcast legal. pra falar sobre isso. Isso. E nem serei eu, tem colegas mais competentes para falar sobre isso, né? Hoje em dia, você sabe me dizer quem está à frente disso? Será que no Estado tem alguém? Algum... Que está cuidando dessa Isso, parte, dessa por parte, exemplo, a isso. doutora Inês está cuidando dessa parte. Ah, não é isso? Hoje é. Legal. Agora, você falou de tecnologia, para você ter uma ideia, as duas pessoas que são expoentes nacionais em desenvolvimento de IA de judiciário no Brasil, que estão no CNJ, são dois analistas de Rondônia, do Tribunal de Justiça de Rondônia, cedidos para lá. Caramba. Pra você ter uma ideia, um colega lá, que é juiz federal, ligou para mim e falou: Rinaldo, não tira eles daqui, pelo amor de Deus. Eu tenho aqui duas equipes que são ponta no Brasil. Uma é do STJ e a outra é a sua equipe que está aqui. Então, eles estão hoje desenvolvendo o Codex, que começou com vocês, a gente trouxe para cá, e isso vai atuar em prol de todo o Brasil. Não é? Ele é um grande hub que você vai ligando ali todas as outras IAs, todos os outros sistemas que vão se conversar. São centro, coração. Quando ali. eles vierem, Legal. vierem de férias para cá, por favor. Pô, ei, já mande um já oi que a pede gente para eles vai. falarem com a gente, por favor. Tá difícil de voltar, até porque eles não querem mais, né? Já estão em Brasília há 4 anos já. Já se adaptou já. Mas obrigada Mas é mesmo, muito viu, legal. Rinaldo? Muito legal. Esse assunto é um assunto ter que um vai take 2, ad né? eterno. Qualquer hora aí a gente vai chamar de novo. A Vitória tem meu contato e Pronto. Pode A gente deixar. já vai mantendo contato. vai ser um Obrigada, viu? Tchau, Eu que agradeço. galera. Tchau, gente. Valeu!